Abram em Gênesis 7. Próxima terça-feira, link, quinta-feira, Quinta na Rocha, e em nome de Jesus. Dia 30, no final do mês, estará aqui o pastor Tiago, ali de Alphaville também, vai estar aqui ministrando a palavra juntamente conosco, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Gênesis 7. Glória a Deus, hein, Jeff? Gênesis 7, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. No capítulo 8, agora, você vai lá para o capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia, vira aí uma página. Se você está aí com o seu celular, só dê um toquinho do lado. No capítulo 8, versículo 13 até o 18. Diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, os filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem e sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Amém? O que nós vemos nessa história é que Deus deu uma missão, mas não somente uma missão, mas também como uma visão para Noé. Ele deu essa missão e falou assim para ele: olha, você vai construir uma arca, você vai colocar essa galera junto aqui, porque vai vir um grande dilúvio. Mas aí ele falou assim: dilúvio? Não chovia na terra. Como assim? Era como a gente chegasse hoje e falasse assim: gente, se a gente falar isso hoje a galera até acredita, né? A gente está construindo uma fortaleza porque o mundo vai ser destruído. Mas nós às vezes estamos anunciando aquele que vem, aquele que virá, e a galera não está dando atenção. Tem uma canção, um louvor que diz assim: como foi nos dias de Noé. Quem conhece aí? Assim é a volta do Senhor. Me senti velho agora. Oh Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. E exatamente isso. Noé, ele tinha uma missão. Deus deu uma missão para ele, falou assim: olha, construa a arca, coloque os animais, as pessoas, convide, porque vai haver dilúvio. E assim ele o fez, ele cumpriu e ele começou a fazer isso. E eu creio, não sei como Deus de repente não tinha dado para ele vamos dizer assim, uma planta, mas falou para ele: você vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. E ele ali já começou a visualizar, ele já começou a visualizar a chuva. Eu creio nisso, que ele já começou a visualizar a chuva. Mas o que ele derramou ali naquele momento, Deus falou para ele: olha, entra com os seus filhos, suas netas, seus genros, toda a sua família e os animais. E ali se foram. E aí, tem muita gente que só vai perceber quando o dilúvio chegar, quando ele acontecer. Tem muitas pessoas que só vão perceber que Jesus Cristo voltou quando ele chegar, ou quando nós não estivermos. Mas qual é o nosso papel aqui na terra enquanto isso não chega? Eu e você somos o Noé dessa geração, em anunciar a palavra de Cristo, em anunciar a palavra do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha nós vamos clamar, até que Ele venha nós vamos falar.
Eu creio que Noé, ele falou, olha, vai chover, vocês precisam. Que isso? Se nós lermos todo o texto, toda a história, vai dizer, eles davam-se em casamento, casavam-se, faziam e tudo mais, e ninguém estava nem aí. E é exatamente, às vezes, como nós estamos nos sentindo hoje, às vezes frustrados. Por quê? Porque Deus nos deu uma missão, Ele falou assim, ide fazer discípulos. Ele disse, ide fazer discípulos. E às vezes nós ficamos assim, trocando de uma igreja, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e crente trocando de igreja. Não que isso seja pecado, mas Ele disse para nós, ide fazer discípulos. E às vezes nós nos sentimos frustrados em ir e não conseguir fazer um discípulo. Mas será que nós temos apresentado Jesus de maneira correta? Será que nós temos apresentado esse Jesus, o Cristo vivo, que as pessoas olham e falam assim, eu quero esse Jesus, eu quero ter a minha vida transformada? Faz sentido isso para você? Porque talvez aquilo que nós estamos apresentando não seja algo tão claro, talvez seja algo tão abstrato, porque às vezes as pessoas olham para as nossas vidas, como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos agindo, na forma como nós estamos fazendo. E aí eu chamo a atenção e puxo um pouquinho a orelha da igreja também. E nós estamos compartilhando com algumas pessoas isso. Às vezes nós, vamos dizer assim, temos vergonha, ou não sei, ou não temos o hábito ou o costume, às vezes até de fazer um simples post. Hoje nós estamos na era digital. Chega lá, convida um, convida mais um, convida outro. Convida. Fala, olha, Deus tem solução para a sua vida. Não convida simplesmente, vamos lá na igreja. Não, cara, Deus tem algo sobre a sua vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode transformar a sua vida também. Então nós temos que entender que a nossa missão é anunciar esse Jesus até que Ele venha. Anunciar esse Jesus que Ele pode transformar as nossas vidas. E assim que nós vamos fazendo discípulos, e eles também vão fazer discípulos para Jesus. Não é para mim. É discípulos para Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Então nós vamos transmitir a palavra dEle. Essa semana, ontem, na verdade, estava compartilhando ali com o Lucas. Lucas, na verdade, compartilhou comigo de uma pessoa a qual ele não aguentou a pressão e ele tirou a sua vida. E é alguém que nós conhecíamos, que ali eu vi ele uma vez, conversei e tudo mais, e o Lucas me apresentou ele, e a gente estava ali, eu falei ali, ele morava aqui na rua. E ele não aguentou a pressão e tirou a sua vida. Eu não sei, talvez se ele reconheceu o seu pecado, se ele se arrependeu, não sei, mas a oportunidade que nós tivemos ali naquele momento foi anunciar Jesus e falar para ele, cara, a sua vida tem valor. Mas aí é uma decisão dele também. Mas quantas pessoas se vão, quantas pessoas se vai sem nós falarmos desse Jesus para ele, sem nós cumprirmos essa missão? Deus veio aqui na terra, Ele desceu e eu morri por vocês, para que vocês sejam salvos. E Ele falou assim, ide e fazei discípulos. Ele é poderoso para fazer? Sim. Ele é poderoso para ir lá e tocar? Sim. Mas Ele deu essa missão para nós. Por isso que Ele deu e estabeleceu a igreja aqui na terra. A igreja, ela tem esse poder. A igreja, ela tem essa expansão. Ela tem como chegar. Porque a própria palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então é contra a igreja que ela não vai prevalecer. Mas nós precisamos entender que nós somos essa igreja, que nós recebemos essa missão, e que Deus nos dá uma visão. Pastor, mas é a visão do ministério? Não, é a visão de Cristo, é a visão da palavra dEle. E o ministério a qual nós estamos aqui está debaixo de uma palavra também, está debaixo de uma missão, está debaixo de uma visão que Deus assim derramou sobre a vida dos nossos líderes. Mas tudo isso está concernente à palavra que Ele tem nos dado. Porque vão chegar pessoas com algumas visões ou missões diferentes daquilo que Deus está nos dando, falando. De repente Deus está falando e está dizendo aqui para nós, olha, nós vamos nos mover assim, como uma igreja que vai ter uma instituição de ensino, que vai impactar as crianças, a cidade e tudo mais. Mas nós precisamos ter essa mesma visão.
Nós precisamos entender e guardar no nosso coração e falar assim: este lugar, esta casa, nós daqui a um tempo nós teremos uma grande escola aqui em nome de Jesus. Mas nós precisamos respirar isso. Não é somente o pastor ou o líder ou um outro, não. Nós como igreja precisamos entender: cara, a minha igreja vai ter um colégio aqui em nome de Jesus. Amém? Nós temos tantos educadores aqui na igreja e tantos outros que podem se tornar também. É ou não é? Porque às vezes você fala assim: eu não sei qual caminho chegar ou ir e tudo mais. Você pode ser alguém que vai transmitir a palavra aos pequeninos também, através do ensino. Porque quem tem uma visão, cumpre a missão. E essa é a nossa visão. Essa é o nosso objetivo. Esse é o nosso caminhar, a nossa trilha. Então, como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos enraigar isso no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Mas veio uma outra questão aqui, e vamos focar aqui também. Veio o dilúvio, mas e depois? Deus deu, falou para ele, anunciou, falou assim: olha, vai acontecer tal coisa. Deus falou para ele assim: construa uma arca para que vocês assim se salvem. Mas e o depois? Às vezes Deus nos dá uma missão, nos dá uma visão, e a gente guarda aquilo e fala: legal, Jesus, vamos esperar acontecer. Vamos esperar acontecer. Vamos lá. Aí você fala: mas e o que você fez com a palavra que Deus te deu? O que nós estamos fazendo com a missão que Deus nos deu? Quantas promessas, quantas palavras, quantas direções Deus nos dá, e nós ficamos às vezes guardando essa palavra ou essa mensagem no nosso bolso, ou seja onde for, num caderno, e fica lá empoeirado e fala: nossa, mas e o depois? Lembra de Neemias? Neemias também viu lá os muros destruídos. Foi pregado aqui na quinta-feira. Viu lá os muros destruídos, e ele falou: eu vou lá, porque eu vou restituir, a gente vai reconstruir os muros e tudo mais. Mas simplesmente, se ele só tivesse visto e não tivesse se movido, nada teria acontecido. Então, quando a palavra vem sobre as nossas vidas, como igreja, nós precisamos nos mover em direção a ela, dar esse passo em direção a ela. Às vezes Deus nos dá uma direção e a gente fica esperando que algo aconteça. É quando Deus está falando para você: meu filho, vai! Aleluia, perdoa aí. Vai! E a gente: mas vai para onde? Ali, filho, Deus está aqui, vai. É como um GPS, é como um Maps, não seja o que for, o Waze. Deus te dá um trilho, um destino, uma direção, e nós só temos apenas que segui-lo. Só temos apenas que segui-lo. E às vezes a gente fica olhando: não, mas eu vou fazer um atalhozinho aqui, vou fazer um outro aqui. Sabe o que é? É que está muito longe, está demorando, tem um caminho mais curto. Aí está lá, recalculando rota. Aquela rota te joga dentro da comunidade, da favela, num lugar, num buraco, numa rua sem saída. Quando o trilho que você conhece era o caminho mais próximo para você chegar perto da sua bênção. A missão, ela não pode ter divisão. A missão, ela não pode ser, vamos dizer assim, distorcida. Nós precisamos entender qual é a nossa missão aqui na terra, qual é a nossa visão. Aí, o que ele diz assim, o que nós entendemos com tudo isso? Ele diz: não se distraia. Quando ele falou para Noé: olha, Noé, tira a tampa da arca agora e você vai ver o que está acontecendo e tal. A terra estava seca. Ele falou assim: então sai com todo mundo, com os animais, os seus amigos, família, seja o que for, que tiver ali dentro, sai, vão e multipliquem. Esse é o depois, multiplicar. Multiplique tudo aquilo que Deus te deu. Multiplique tudo aquilo que você tem recebido aqui neste altar. Multiplique tudo aquilo que você tem aprendido na Bíblia. Multiplique tudo aquilo que você tem buscado no Senhor em oração. Multiplique. Multiplique. Não é simplesmente nós guardarmos e falar assim: eu tenho para mim, o meu é bom. Mas ele diz para nós multiplicarmos. Aqui ele diz para ele diz assim:
Versículo 17: façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se rasteiam no chão. Façam sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis, produzam e se multipliquem. Nós somos uma terra frutífera. Nós somos pessoas que vamos multiplicar aquilo que nós temos recebido, amém? Nós vamos multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Ah, Senhor, mas é pouco. Multiplique esse pouco que está na sua mão. Ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar, porque assim diz a palavra dele. Ah, Senhor, eu sei tão pouco, então nós vamos buscar mais dele. Nós vamos buscar mais do Senhor. Mas nós temos que ter esse propósito. Eu vou aprender para eu poder multiplicar. Talvez a situação ou a nossa história de vida, aquilo que nós estamos passando, seja algo para que nós possamos chegar em outras pessoas e falar assim: cara, vamos multiplicar isso aqui. Porque eu aprendi e agora eu também vou te ensinar a passar por este momento, por essa situação. Tem muitas coisas que nós aprendemos durante a nossa vida. E ainda tantas coisas que nós vamos aprender. Mas aquilo que nós aprendemos, nós vamos passar adiante. Cheguei aqui no sábado, aí a gente veio aqui, né, organizar algumas coisas, e eu cheguei bonitinho. O Paulo estava ensinando aqui o Fábio a tocar bateria. Eu falei: olha que benção, ele está multiplicando aquilo que ele recebeu. Ah, mas eu não sou profissional. Mas ele está multiplicando aquilo que ele recebeu. Ele está multiplicando o talento que ele recebeu. E eu tenho certeza que quando o Fábio tiver isso, ele também vai multiplicar aquilo que ele recebeu. É isso que nós precisamos entender. Porque nós não somos seres únicos. O Senhor assim também nos multiplicou. Nós casamos, nos unimos com essa mulher e nós tivemos multiplicamos. E daqui a um tempo elas vão casar e vão ter filho, e elas também vão multiplicar. Ninguém nasceu para semente aqui, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que nós nascemos para multiplicar. Nós precisamos entender que nós nascemos para anunciar, para falar de Jesus. Multiplique Jesus em cada lugar aonde nós estivermos. Multiplique essa visão, multiplique esse amor, multiplique esse carinho. Multiplique ao convidar. Fala assim: olha, vamos lá, porque Deus tem uma palavra para você, porque a sua vida pode ser mudada, porque nós acreditamos que a palavra do Senhor é pregada e é fiel ali, amém? Então no próximo domingo nós vamos lá e vamos, cara, eu vou pegar alguém na segunda-feira, vou lá pegar assim, alguém, contato, não sei, vamos lá na igreja, eu vou ligar para você, eu vou te buscar, eu não sei, mas eu vou te levar para lá. Porque hoje está tão difícil nós termos isso, as pessoas olharem para nós e ver algo daquilo que nós estamos carregando, essa visão. Nós não podemos nos distrair com ventos ou com coisas ou com situações. Você se torna aquilo que você contempla. Então, se nós estamos contemplando Cristo, nós estamos entendendo que nós nos tornaremos igual a Cristo. Agora, se nós estamos contemplando outras coisas, outras situações, nós podemos nos tornar aquilo que Deus não quer que nós nos tornemos. Por isso, a importância de nós sabermos para onde nós estamos olhando, o que tem chamado a nossa atenção, o que tem merecido o nosso tempo, o que tem merecido a nossa devoção. Por isso que a gente fala do devocional, que é nós dedicarmos um tempo, nós nos ali debruçarmos, ter a nossa vida dedicada a algo. E a nossa vida precisa ser dedicada a Deus, o que tem merecido o nosso tempo. Às vezes vem coisas e situações que querem nos distrair para trazer uma certa cegueira espiritual. Ah, pastor, mas eu tenho visto tanta coisa. Mas você tem buscado a palavra? Se eu perguntar aqui, o que a palavra falou com você essa semana? Não respondo. Senão vai dar confusão aqui. Mas o que a Bíblia disse com você, disse para você essa semana? O que passou? Qual versículo nós meditamos e falamos assim, olha, cara, isso aqui é muito louco. Essa semana a gente
debateu algumas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa e a gente começou a falar e ele falou assim, não, como a Bíblia é muito louca. Eu falei, sim, é. E nós começamos ali a conversar e foi uma conversa de 1 hora e pouco. E a gente descobriu tantas coisas e aprendemos. E nós vemos que nós estamos contemplando a mesma coisa. O quê? A palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus falou ao seu coração? Lá em Efésios 4:18 diz assim, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Obscurecidos pelo entendimento, obscurecidos de entendimento, ou seja, ignorantes. Ignorante não é sentido de ser bruto, não, ignorante de não ter conhecimento. Então nós precisamos entender que nada pode nos distrair daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, para que nós assim possamos descortinar as nossas vistas e olhar e ver a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Muita coisa surgiu nesses últimos anos, outras ainda podem surgir, algumas até mesmo desapareceram. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é o único. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. O mundo pode falar assim, mas agora o que é certo é errado e o que é errado é certo. Você fala assim, o mesmo Deus, o meu Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existe uma coisa chamada princípio, e eu não vou fugir do meu princípio. Princípio da palavra. Mas você é quadrado. Glória a Deus, sou quadrado. Mas você assim, sou. Está em concordância com a palavra? Estou, então beleza. Sou. Nós não podemos estar obscurecidos no nosso entendimento da palavra de Deus, alheios à vida de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque nós, quando endurecemos o nosso coração para Deus, aí nós não enxergamos mais aquilo que Deus tem para nós, essa missão que Ele tem para nós. Por isso que a nossa vida espiritual hoje, ela precisa estar muito mais firmada e arraigada em Deus. Eu vi um trechinho que vai sair um podcast aí do pastor Hernandes Dias Lopes e com o pastor Daniel Lara, e ele fez uma pergunta para o pastor Hernandes Dias, falou assim, qual é o maior desafio dessa geração? A geração de Paulo, de Pedro, de Jesus, de outros antepassados, era desafios de você pregar e não ser morto, né? Se você pregasse Jesus, você vai morrer. Então, mas eu vou morrer, então tá bom, pode matar. E qual tem sido o nosso desafio nesses últimos dias? Nós temos liberdade, pelo menos no nosso país ainda, né? Nós temos liberdade, disponibilidade, ferramentas. E como nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo? Como nós estamos falando desse Rei, deste alguém que resgatou as nossas vidas e que vai nos levar para o céu? Como nós vamos mergulhar e conhecer aquele que nos salvou, se nós não mergulharmos nele, naquilo que, nos ensinamentos que ele nos deixou, uma vida entregue a Deus, uma vida totalmente entregue a Deus. E às vezes a gente fica procurando tantas opções, tantas coisas, e Deus é claro na sua missão e na sua visão, e a gente fica procurando muitas opções e tal, e Deus fala assim, mergulha aqui, a palavra de Deus. Não é essa quantidade de opção que nos traz paz, não, mas é a certeza do que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a gente fica procurando tantas opções, busquei em tantos lugares. Tem uma canção, né? Eu procurei em outros lugares, tantas pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber, Jesus, quero mergulhar em Ti.
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Sinto o teu fluir, Jesus. Sinto fluir teu rio. Sinto. Nós sentimos o teu fluir, Jesus. Teu rio. Aleluias. Sinto o fluir do Espírito Santo. Esta é a certeza do Senhor sobre as nossas vidas. Pelo fluir do Espírito Santo. Porque Ele diz que nós somos como árvores plantadas junto às águas, que dão o seu fruto no tempo certo, na estação própria, cujas folhas não caem, não secam. Aleluia. Você e eu, nós somos plantados. E sabe que plantado é você não nasceu ali, mas Deus pegou você e plantou ali e falou assim: você vai fluir. Agora eu vou te regar, agora eu vou te alimentar, agora eu vou te fortalecer, agora eu vou te fazer crescer, eu vou te dar uma missão e você vai cumprir essa missão. E dentro dessa missão você vai ter ferramentas, você vai ter cobertura, você vai ter pão, você vai ter alimento, você vai ter provisão. Não desista da sua missão em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Às vezes a gente pega, Deus fala, Deus te dá uma missão, um talento, não sei. Ei, cantarabás. Deus te dá algo e às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas está tão difícil. A missão dele foi muito maior que a nossa e ele suportou. E ele diz assim, ó, para nós: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também podemos, porque ele nos fez filhos e herdeiros e cordeiros com ele, para que assim nós pudéssemos também vencer. E ele diz que nós pisaríamos o leão, a cobra, e nós não nos seríamos atingidos, que nós seríamos poderosos, que em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Este poder está sobre nós, este poder está sobre a igreja de Cristo, mas nós precisamos entender que este poder é sobre as nossas vidas e que este poder é Jesus. Por isso não olhe para trás, prossiga, prossiga. Noé não olhou para trás. Talvez ele tinha amigos, pessoas e tudo mais que era do seu convívio, eu não sei. Mas Deus deu uma missão para ele. Ele falou assim: cara, vamos comigo. Ah não, sabe o que é? Eu tenho tanta coisa a fazer. Tem um churrasco para ir, tem uma festinha, vou pescar lá na casa do Jeff. Bora. Eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso. E quando Deus fala para você: cumpre a minha missão. Não que seja pecado nós fazermos algumas coisas, não que seja pecado nós passearmos, não é. E é saudável para nós fazermos. Mas aonde nós estivermos, nós estamos em missão. Aonde você for, você está em missão. Aonde você estiver, essa missão vai com você. Aonde você for, essa missão está com você. Aonde você estiver, a missão está com você, a visão está com você. Se Deus te prometeu, não crie atalhos diante daquilo que Deus te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas não crie atalhos. Não, eu vou dar o meu jeitinho, vou forçar uma coisa aqui. Ande debaixo da direção do Senhor. Porque depois a gente fica culpando: ah, Senhor, sabe, não deu certo.
Não fique culpando Deus das consequências, das decisões que você tomou. A gente toma decisões que não são debaixo da direção de Deus, e a gente fica lá, deu ruim. Aí você fala, Senhor, eu falo, não te mandei aí não te mandei fazer isso não. Eu escolhi outro caminho para você, mas a decisão é sua. Mas a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus não enriquece, não acrescenta dores. Mas nós precisamos entender que nós temos que cumprir essa missão. Quem governa as nossas vidas é Cristo, e a nossa mente precisa estar moldada totalmente a Ele. Tem tantas coisas acontecendo, queridos, tem tanta coisa acontecendo nesse país, nesses últimos dias, e tantos ataques à igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre a igreja brasileira, sobre nós como cristãos aqui no Brasil. Mas o que o inimigo quer é que essa promessa não se cumpra, e ele já viu isso há muito tempo. E nós, às vezes nós podemos ver, tem coisa errada, tem isso, tem aquilo. Não é nosso papel. O nosso papel é orar. Mas se tiver diante da lei, diante das coisas, sim, nós vamos levar diante da lei. Mas o nosso papel não é acusar, é acolher. Porque tem muitos que estão saindo feridos no meio de tantas situações que têm acontecido. De pessoas que saíram feridas e que estão ferindo outras indiretamente. Mas nós como igreja, e eu declaro aqui como igreja Rocha, que nós iremos acolher, que nós iremos ser esse bálsamo na vida dessas pessoas, que nós iremos aqui ajudar aqueles e pregar o evangelho de Cristo sobre essas vidas em nome de Jesus. Porque nós não nascemos para esse espírito acusador, não, nós nascemos para trazer a verdade do evangelho, essa missão de fazer discípulos para Cristo Jesus. Aleluias. Mas a nossa mente precisa estar totalmente focada naquilo que Deus tem sobre nós. Em Romanos 12:2 é famoso, mas diz, não se amoldem ao padrão do mundo. E o padrão do mundo hoje que está trazendo é normal tanta coisa. O que era, como eu disse, o que era errado agora é certo, e o que era certo agora é errado. Me desculpem se você tem uma visão diferente em relação, por exemplo, ao que está acontecendo agora em relação a tirar vida de crianças. Eu não vou falar a palavra porque vai cair o vídeo. Mas a minha visão é que a vida é Deus que dá e é Ele que tira. Amém? E nós não temos o direito disso. Então, mas o padrão do mundo agora, eles querem impor isso. Mas agora tem que fazer, tem que isso. Não. Deus dá e Deus tira. Deus faz e Deus desfaz. Deus cria e Deus desmonta. Essa é a visão do Senhor. Mas ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai ficando cauterizado com algumas coisas, e dizendo assim, eu sei demais, eu já estudei demais, eu já fiz demais, e às vezes a gente estuda demais e desconhece Deus. Mas ele diz assim, renovai a vossa mente. Renovar na nossa mente a cada dia que eu vou ler a palavra vai trazer algo novo sobre a minha vida. A cada dia que eu vou lá, ela vai me revelar algo novo. Ela vai me trazer uma direção. Ela vai me trazer um conforto. Ela vai me trazer uma visão. Mas nós precisamos renovar a nossa mente dentro da palavra, dentro daquilo que Deus está nos dizendo. Porque ele diz assim, para que você possa experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Amém? Então nós precisamos renovar a nossa mente, buscar ao Senhor, buscar a palavra, buscar Ele todos os dias. Pois quem governa uma parte da nossa mente, governa você por inteiro.
Por isso que Paulo está dizendo que nós devemos, para que a gente renove a nossa mente, conheça Ele, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, porque Ele quer nos governar por inteiro. E nós vemos maus desse século, maus de tantas coisas, mas uma das três que acontece é a depressão, o estresse, a ansiedade. E às vezes no meio de tudo isso, o estresse, a depressão, a ansiedade, nós perdemos a visão que Deus tem para nós. Às vezes nós não nos achamos mais filhos, nós nos achamos que nós não somos mais, às vezes até merecedores. Porque a gente fica tão bombardeado por tantas coisas, por tantas situações, por tantas lutas, que a gente perde a identidade e fala assim, quem eu sou mesmo? Quem eu sou em Cristo Jesus? Nossa, onde é que eu estou? Onde eu fui parar? Nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele salva. E nós precisamos olhar para o céu. Eleva os meus montes para o alto, de onde me virá o socorro. Muitos dirão, você é servo demais. Podem dizer para você, você está servindo demais, você está fazendo. Lembra de uma palavra que vinha, você é muito fanático. Sou fanático por Cristo. Mas, de repente Deus faz acontecer algo sobre você, e tudo começa a fazer sentido para aqueles que estão à sua volta. Muitos dirão para você, você é maluco. Por que você vai à igreja todo domingo? Por que você vai lá naquele lugar? Outros dizem, você vai dar dinheiro para pastor, você faz isso, você faz aquilo. Por que você faz lá? Nós vemos aqui aprender, nós vemos aqui buscar, nos capacitar, nos encher e sermos enviados. Essa é a nossa missão. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Se Deus te pediu para fazer algo, faça, porque o mesmo Deus irá te honrar. O mesmo Deus vai honrar. Não ande nessa visão por fé, por aquilo que Deus te deu. E vai ser um tema que nós vamos pregar daqui a algumas semanas, que às vezes a igreja está sendo envergonhada, porque nós estamos com vergonha do noivo, porque nós estamos com vergonha de anunciar o noivo, e de falar, olha, nós somos a noiva de Cristo, e essa noiva ela é santa, imaculada, incorruptível, mas nós estamos com vergonha do noivo. Você é crente? Sou. Você vai à igreja? Eu vou lá. Eu visito lá de vez em quando. Eu vou lá, porque tem uma galera lá legal, ou tocam uma música legal. Mas nós estamos com vergonha do noivo, de não ser fácil, não. Eu carrego a promessa de Cristo. Eu sou o santo, lavado e remido no corpo com sangue de Cristo. Eu sou filho de Deus. E ainda fala, você tem que falar bem, olha, você está perdendo, você ainda não é esse cara, você está perdendo. É algo tão maravilhoso, sabe a empolgação? Quando você ganha algo novo, nós falamos isso na semana passada, você ganha algo novo, você fala, nossa, que power que eu ganhei, que eu vi, é algo tão maravilhoso. Eu fui buscar minha esposa na conferência, lá em Biúna, e elas saíram de lá todas radiantes, e tudo mais, e receberam, e elas já saem ali. Mas o que vai fazer a diferença é o que elas receberam lá, e a prática delas durante todo o restante do ano. Porque se nós não vemos só de conferência, mas quando a palavra diz para nós examinarmos, e nós pegarmos aquilo e aplicarmos. Mas nós não podemos andar nessa reserva, porque quando a gente só vem aos domingos, ou na quinta, ou às vezes no link, e aí eu quero até colocar para nós estarmos mais em comunhão, estarmos no link, estarmos reunidos, buscando a palavra, porque diz assim, que quando nós estamos reunidos, o Senhor ali está. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, o Senhor ali está. Então precisamos estar unidos, porque talvez daqui a um tempo, eu não sei, não teremos mais essa oportunidade. Quem lembra aqui da pandemia? As igrejas fecharam,
as coisas todas longe. E aí a gente se sentiu sozinho. Eu queria tanto congregar, mas não podia. Mas eu queria tanto ver o irmão, mas não podia. Mas eu queria tanto, não podia. E hoje que nós temos a oportunidade, sabe o que é? É tanta coisa. Nós estamos perdendo a sensibilidade de estar uns com os outros, de estarmos em comunhão. Eu senti isso essa semana. Sexta-feira, simplesmente, as minhas mulheres me abandonaram. Todas. Do maior ao menor. Uma foi para a conferência, a mãe foi para a conferência, as outras duas maiores foram para a casa da avó, e a menorzinha, eu falei, vai ficar comigo aqui na sexta-feira, a gente vai sentar, assistir um filme. Pai, estou indo. 7 anos, irmão. Estou indo. Eu falei, como assim? Você vai deixar o pai sozinho? Vou deixar. E foi, não olhou nem para trás. Eu falei, Jesus. Mas às vezes a gente está perdendo a oportunidade de estar com Cristo, e a gente não está. E às vezes a gente vai se sentir sozinho, mas no corpo de Cristo nós vamos nos sentir renovados. Nós somos renovados. Nós não podemos andar nessa reserva, porque quando nós andamos na reserva, nosso carro está lá na reserva, nós paramos em qualquer posto e nós aceitamos qualquer coisa. Mas quando nós somos abastecidos, reabastecidos, nós andamos léguas e léguas e léguas. Na aviação tem aviões que eles vão e eles meio que até atravessam o planeta, às vezes é avião até militar, e existe um outro avião que vai reabastecê-lo durante o voo, ou seja, ele não para a missão dele. Então, o momento que nós viemos a palavra de Deus, o momento que nós nos dobramos diante do Senhor, no momento que nós viemos até a igreja, nós estamos reabastecendo em voo, nós estamos voando, nós estamos cumprindo a nossa missão, e Deus está nos reabastecendo, para que nós assim possamos terminar a nossa missão. Mas nós precisamos enxergar isso, ter essa, não andar, está na reserva, está acabando, e agora? Acabou, irmão. Se acabou, você vai cair. Se acabou o óleo, se acabou a unção, se acabou, você vai cair. Vamos buscar do Senhor, vamos buscar conhecimento, vamos buscar a palavra, vamos buscar em oração, nos encher do Senhor, tirar das coisas velhas que nos impede de nós voarmos mais alto, de nós estarmos com Cristo, tirar tudo aquilo que nos impede de estarmos com o nosso Deus. Aleluias. Jesus, ele enfrentou tentações, mas ele estava abastecido e não se dobrou diante do inimigo. Quando você está sedento ou saciado, não é qualquer coisa que vão te apresentar e você vai comer. Nossa mãe dizia, não sai de casa com fome, ou não vai no mercado com fome, né? Se for no mercado com fome, você compra o que você não precisa. Sai de casa, se alimente e vai fazer a sua compra. Venha para a igreja, se alimente, busca da palavra, busque em oração, na sua casa, no seu dia a dia. E lá fora, quando te apresentarem algo, vão falar para você, você vai falar assim, opa, eu já estou alimentado. Mas se nós nos alimentamos só de vez em quando, o inimigo vai aparecer quando você estiver com fome. E aí, você vai resistir? Porque nós vamos deixar que a nossa carne fale mais alto. Mas Jesus hoje está dizendo para você se encher dele, para tirar as coisas velhas. Não existe um novo começo sem que as coisas velhas sejam deixadas para trás. Então deixe para trás tudo aquilo que nos impede, te impede de voar, de continuar. Às vezes é um vício, às vezes é uma atitude, uma ação, às vezes é um perdão, às vezes é uma ação de você ir lá e consertar algo, e Deus está falando para você, olha, deixa tudo isso, deixa tudo então, não se distraia. Deus tem hoje uma nova vida, um novo começo. Não se distraia, seja perseverante, seja cheio de Deus.
Deus. O Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo está sobre nós, e nós precisamos enxergar e falar assim: eu quero multiplicar isso. Mas o que tem atrapalhado a sua visão? Qual a missão que Deus te deu que você ainda não cumpriu? Ou qual a missão que Deus te deu e você deixou de lado? Hoje Deus está falando para você: olha, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, no lugar da vergonha Deus vai te dar um tiro. Deus hoje está falando para você: pega as suas redes, retome novamente aquilo que Deus colocou, a missão que Deus colocou sobre a sua vida, a missão que Deus colocou sobre você. Conserte as suas redes, porque Ele nos chamou para sermos pescadores de homens. Conserte as suas redes, porque nada vai escapar. Quando você lançar uma palavra, você vai recolher. Quando você lançar algo, Deus vai te fazer colher. Mas não desista daquilo que Deus colocou sobre você. Amém?